tarde, gente. Uma alegria muito grande para o Cinesp receber todos vocês aqui nesse dia tão festivo, né, onde a gente pode estar perto de escritores, né, dos nossos queridos gestores. Então, a gente agradece imensamente a presença de todos aqui. E nós temos assim uma série de escritores, né, que estão aqui com a gente, uma variedade imensa de gêneros literários, e essa diversidade engrandece a nossa tarde, engrandece o nosso evento, deixa ele cada vez mais rico, mais sólido e mais significativo para todos nós, né? Então, quero novamente agradecer imensamente a participação de todos vocês e poder compartilhar essa tarde com vocês, poder ouvir um pouco da história de cada um, desse percurso de ser escritor, né? Então, a gente fica muito feliz porque temos colegas gestores, escritores, que já estiveram conosco na primeira mostra. E é assim, né? A gente escreve um livro, publica, aí ninguém mais segura, né? Aí vão vários, né? E hoje estão aqui com a gente com outros livros. E temos também colegas que, pela primeira vez, né, estão conosco, e isso nos enche de alegria, né, saber que o Cinesp pode proporcionar esse espaço para todos nós, né? Então, vamos ao que interessa mesmo, que é ouvir, né, os escritores e as escritoras que estão aqui presentes, tá? Então, eu vou pedir aí para o Jean passar. Bom, nós temos algumas colegas e alguns colegas que, por motivos particulares, não puderam estar conosco aqui. Mas ninguém fica sem fala, né? Então, já entramos em contato com eles. E a Alessandra, que também já participou com a gente aqui da primeira mostra, é uma afiliada nossa que, infelizmente, não pôde estar, mas que merece, né, todo o nosso carinho e a nossa admiração. Então, a Alessandra ela é formada em psicologia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, especialista em gestão escolar pela Universidade Cidade de São Paulo e atua como coordenadora pedagógica na EMEI Alberto Mesquita de Camargo, na DRE Itaquera. É autora das obras infantis Minha Casa é uma Caixa e Alice me disse, que quem estava conosco ano passado foi esse livro que ela apresentou, né? Lançado em 2023. Foi uma das ganhadoras do prêmio Pão e Poesia em Blumenau, Santa Catarina. E ela, claro, deixou um vídeo aqui para a gente, né? Esse é o livro dela, Antologia Poética. Depois, quem quiser, eu passo o telefone dela, com a autorização dela, tá? Quem quiser se apropriar um pouquinho mais da obra. E nós temos um vídeo dela aí que eu vou pedir a atenção aí de vocês para que a gente possa ouvi-la. Olá, saudações a todos os gestores, todas as gestoras que estão presentes na segunda mostra literária, organizada pelo CFCL do Cinesp. Quero agradecer a toda a diretoria. Eu sou Alessandra Paixão, coordenadora pedagógica aqui na Rede Municipal de São Paulo. Atuo há 22 anos na prefeitura. Estou muito feliz, profundamente agradecida pelo convite, pela oportunidade de apresentar os meus textos e contar um pouquinho sobre a minha jornada autoral. Eu escrevi esse primeiro texto, Minha Casa é uma Caixa, no período pandêmico. É um texto publicado pela editora Versos Encantos, com ilustração da professora Maíra Santos. A professora Maíra também é uma professora aqui da cidade, do município de São Paulo, uma professora de educação infantil, que eu prezo muito o seu trabalho, foi por isso que eu escolhi também a Maíra como parceira para ilustrar esse livro, que traz a inquietação de uma garotinha, uma menina que protagoniza essa história, e ela se vê no momento de confinamento com muitas questões sobre quem habita os espaços dessas caixinhas, que são os apartamentos onde ela faz a leitura, que são caixas. Algumas caixas misteriosas, algumas caixas assustadoras, algumas caixas divertidas. É um livro que traz uma reflexão bastante profunda para os adultos, e ele faz convites para que as crianças brinquem e interajam também.
uma vez que elas podem colorir, ilustrar as páginas do livro. Um segundo texto publicado foi o Alice Me Disse. Eu lancei o ano passado pela mesma editora, com a colaboração da mesma ilustradora, a professora Maíra Santos. E a Alice, outra menina protagonista, ela traz algumas questões para a gente pensar junto com as crianças sobre o papel da menina e a questão da importância da educação emancipadora. Por que é permitido, por que é autorizado às meninas algumas coisas e aos meninos não, aos meninos algumas situações e as meninas acabam sendo mais reprimidas, mais tolhidas. Então ele fala desse lugar da emancipação, de nós podermos desenvolvermos todo o nosso potencial sem amarras, sem restrições. É um texto, uma narrativa bastante bacana do ponto de vista emancipatório, que eu gosto muito. Foi um texto que eu escrevi em 2009, porém só publiquei o ano passado, em 2023. Então ele tem situações aqui cuja minha defesa dentro da educação fala bastante alto. Então tem aqui dentro desse texto o conteúdo de uma educação antirracista, de uma educação feminista. Espero que quem tiver a oportunidade de conhecer o livro, espero mesmo que goste. É muito importante para uma escritora, para uma autora ter a sua obra reconhecida, validada, referendada. Então, é especial. E esse ano eu pude participar da Antologia Poética Feminina Florescer, junto a um grupo de poetisas do Nordeste, especialmente lá de Teresina, do Piauí. Foi um texto também organizado pela Sociedade Piauiense de Poesia. Neste livro eu tenho 4 poemas de minha autoria, e é um trabalho que enaltece o feminino, a feminilidade, o lugar da mulher. É um trabalho muito bonito, por conta que ele retrata essa questão, né, do feminino, da essência. O que revela o ser feminino? As transformações, as dores, as doçuras, as alegrias, os desafios. Então, é um texto que eu me lanço como poetisa, e eu estou bastante agradecida também à Sociedade Piauiense de Poesia por ter me oportunizado essa experiência tão fantástica. Enfim, eu deixo aqui o meu Instagram para quem tiver interesse em adquirir os livros, de conhecer, conversar um pouquinho mais sobre os textos, ou sobre a minha jornada na escrita, estando na rede e com esse trabalho que a gente já faz com a educação, que a gente acredita numa educação transformadora. Estou à disposição e parabenizo mais uma vez os colegas autores que estão apresentando seus trabalhos nessa tarde incrível. É tão importante a gente dar visibilidade. Eu acredito que a arte e a educação, elas estão caminhando sempre juntas. E é isso. Um super beijo para vocês. Até a próxima. Muito obrigada, gente. Uma salva de palmas, né? Bom, dando sequência, pessoal, para os nossos filiados e filiadas que estão aqui presentes, eu vou pedir, né, que cada um se apresente, né, e também apresente a sua obra, né, como temos vários aqui, né, e temos até livros que temos diversos autores, né, então fiquem à vontade. Só peço, por favor, né, a questão do tempo, para que a gente possa também usufruir da tarde de autógrafos, né, e do nosso coquetel maravilhoso. Mas esse espaço é todo nosso, né, é de vocês, né, vocês são as estrelas, então fiquem à vontade aqui para expor as obras de vocês, tá bom? Então, o próximo é o Alexandre. Alexandre, que eu já vi ele aí. Aqui, ó. Uma salva de palmas, gente, para o Alexandre. Boa tarde a todas, a todos. Eu sou Alexandre, como todos estão vendo, né? Eu escrevi recentemente esse livro, publiquei o ano passado, Medo de Mim. Na verdade, é um livrinho pequeno, de contos,
E são contos, na verdade, são contos curtos, relatos, na verdade, um pouco conta alguma, tenta dizer alguma coisa, enfim. Essa ideia de escrever assim, uma ideia que eu tenho lutado contra as palavras, né? Eu aprendi a ler, assim, sempre gosto de ler, acho que a leitura ela é importante, assim, para a gente criar alguns significados para a nossa vida, alguns sentidos para a nossa vida. E aí a escrita ela é um pouco mais penosa, como diz o Fiorin, né? Então, assim, ela é um pouco mais penosa. Então, na verdade, assim, eu iniciei a escrita desse livro pensando na questão de um texto autobiográfico. Eu queria fazer um livro um pouco maior, autobiográfico. Eu não tive tempo para isso, não tive pernas para isso, não tive pensamento para isso. Aí eu fiz um conto, né? E daí eu escrevi outros contos, né? Que é um conto autobiográfico que eu vou contar um pouco da história de uma pessoa que sai do Nordeste, enfim, e como que esse processo de chegada no São Paulo, nos anos 90, enfim, toda aquela história, né? Convido vocês para lerem o livro, é um livro curto, quem tiver coragem aí de estar lendo, façam as críticas, acho que é isso. E um dos outros contos também, são 8 contos, né? São contos curtos. O primeiro é Medo de Mim, traz o nome do livro, eu conversando com um colega, e aí ele falou, rapaz, que também é escritor, ele falou, eu não sabia qual nome colocar no livro. Ele falou, cara, livros de contos, geralmente você pega o nome de um conto e coloca no livro, né? E aí eu achei interessante, né? E eu achei que era bacana. Então, como o nome do livro o nome do primeiro conto era Medo de Mim, que é um conto muito bom, que eu gosto também, e aí eu acabei colocando esse mesmo nome, tá? Eu fiquei um pouco nervoso, acabei esquecendo de agradecer os organizadores, toda a comissão aqui do sindicato, que organizou esse evento, e parabenizar todos os autores, as autoras que estão aqui presentes, e todos vocês que vieram nos prestigiar, e convido à leitura, né? Eu acho que é isso. Muito obrigado, tá? Bom, o próximo, gente, é o Antônio Gil, que também é um filhado que está sempre aqui com a gente, mas hoje ele não pôde estar, infelizmente, mas ele me mandou também um texto que ele pediu para eu ler, né? Então, faço questão aqui, né, de ler, talvez não com a emoção dele, né, mas vou fazer o meu melhor aqui. Né? Bom, o Antônio Gil, ele é formado em Pedagogia e Letras e, desde 2012, supervisor escolar aposentado. Em São Paulo, morou e atuou em curso de formação de educadores, em ONGs e instituições variadas. Atualmente reside em Ribeirão Preto, São Paulo. É autor de obras pedagógicas vinculadas ao ensino de língua portuguesa e também de 2 títulos infanto-juvenis, A Flor da Pele e Cartas Marcadas. Organizou, junto ao Cinesp, um livro de memórias do ensino municipal, A Memória Brinca, imprensa oficial. De 2022 para cá, publicou 4 livros de poesia. Publica um, né, gente? Aquilo que a gente falou, né? Não para mais, né? A Beth está falando que ela já conhece o livro, que ele é lindo, e deixa aí de recomendação, né? Então, eu vou ler aqui rapidamente, pessoal, o que ele me pediu. Silêncios, seus estilhaços de seda, passeia pelos esconderijos do que fora vivido no mais íntimo dos sentimentos humanos. Tessituras vivas das relações afetivas, talvez secretas. Mescla memória e invenção. Estratégia pulsante do recôndito das tantas emoções que se revelam e afloram a olhos nus, vívidos. Aí ele pede para a gente ler também 2 poemas do livro dele. Então, vamos lá. Inventário. Para aqueles que esperam sem saber do abismo que nos cerca, que acordam todas as manhãs, se alimentam mecanicamente de ilusão, julgam-se invencíveis, acreditam que sua teimosia seja algo inocente e que dura apenas um instante, que nem sequer imaginam ao seu lado tantos desprotegidos, em solidão de afeto e alegria. Para aqueles desacordados de algum sonho, desamparados da sorte de alguns poucos,
Para aqueles que se olham refletidos na mesma luz de cada dia, que demonstram seus segredos estampados no rosto e que se lembram de algo favorito esvaído ao tempo, com um leve sorriso, mesmo, sem motivo. Para os que martelam palavras, frases, slogans, tão inúteis, e que tornam nosso tempo tão imundo e insuficiente. Voltemo-nos para dentro, para o que existe de genuíno, em que fomos gente, em semente e destino, em nome de todos os que nos trouxeram aqui. Olhemos para todas as palavras que dissemos, mais ainda pelas que ainda diremos. Daqui a pouco, ou mesmo nos amanhãs que se achegam, cuidemos pela forma mais humana de dizer, ser, como a livre intenção de pronunciar cada palavra que se aglutina a outra, feita de tanta memória incandescente, desenhada, por tantas vozes apagadas, mas que iluminam o presente. Sobretudo, o caminho que seguiremos, juntos, até sairmos dessa estrada de luzes e sermos apenas vozes desvanecidas, gerando outras palavras, nos olhos que viveram parte de nossas histórias, para nós mesmos que nos reinventamos incansavelmente. Maravilhoso. E o segundo que ele pediu também, gente, vamos lá. Meus olhos de agora. A porta ficará sempre aberta. Seu trinco é de água e desejo. Alguma luz voeja à espera das tuas mãos. A escuridão prateia. Respiro no anti-horário para abreviar as saudades. Reinventar amanhãs. No recostado, desabrocham sonhos que adormeceram de te esperar, suas camadas de tintas vermelhas. Para não esquecer, desenho os risos, revivo canções marejadas, aguardo encruzilhadas, esquinas, aconchegos. Durmo com os olhos quase fechados, circunspectos, malabaristas do desejo. Minhas ideias revoltas dançam, da soleira da porta ao coração que segue acordado. Seus dias de vidro e chuva miúda refugindo memórias. Ao logo agora, ou amanhã, quando talvez resplandecem teus passos, ao ofício de existir, a porta sempre aberta. Parabéns aí para o Antônio Gil pela sensibilidade, né, Beth? E pelo presente mesmo, né, que todos estão aqui ouvindo, que ele nos deixou aqui, né, com muito carinho. Tenho certeza que na próxima oportunidade estará conosco novamente. Edna Domênica, né, ela também me avisou agora, ela estava vindo, mas infelizmente não pôde vir. Né, então, mas mandou um abraço para todos, parabenizou a todos, né, e na próxima oportunidade, com certeza, ela estará conosco. Edna é paulistana, residente em Florianópolis, é bacharel em letras, psicologia, pedagogia, mestre em comunicação, educação e administração. Aposentou-se em 2002 no cargo de supervisora da DRE1, além de O Setênio, apresentado na segunda mostra literária, que é o que está no nosso folder, né? É autora de outros 7 livros. Também organizou as coletâneas de texto Tudo Poderia Ser Diferente. Inclusive, tudo poderia ser diferente, inclusive o título, E do Corpo ao Corpus. Então, gente, uma salva de palmas também para a Edna aqui com a gente. E agora, nosso companheiro, né? O Gilson, por favor, Gilson. Uma salva de palmas, gente, para o Gilson.
Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, eu quero agradecer aqui ao Cinesp, ao Cina e a todo mundo da organização aqui do evento, que com tanto carinho, com tanta atenção, acolhe e recebe a gente tão bem, né? Isso é tão bom. E o ano passado eu estive aqui trazendo o livro Salve o Planeta, que é meu primeiro livro, né? Mas essa história toda de começar a escrever, agora eu estou com o segundo livro, né? O Céu e o Mar. Eu sou professor na rede de São Paulo, professor de arte e também coordenador pedagógico no ensino de São Paulo. E essa história toda começou quando o Rafael, que está aqui, vai falar já já para vocês, ele me pediu durante a pandemia para ilustrar um livro dele, que é O Senhor R, o Intrometido. E aí eu não tinha a mínima ideia, né, como ilustrar um livro, como que eu vou fazer. Mas, enfim, eu sei fazer arte, então vamos lá, né? Fiz no papel e depois acabou saindo o livro. E eu tinha uma história já do Salve o Planeta escrita há muitos anos já, que estava lá engavetada, e aí surgiu o Salve o Planeta, que é o primeiro livro. O meu segundo livro, que eu lancei há 2 semanas, que chama O Céu e o Mar, né? Tem outras histórias que eu estou escrevendo também, mas que professor da rede de São Paulo, com 2 cargos, vocês sabem como que é mais ou menos, né? Alguns aqui me entendem. Então, tem livro, por exemplo, romance de fantasia que eu estou escrevendo há mais de 1 ano, assim. Quando sair, saiu. É lucro, está no lucro. Aí eu comecei a escrever um de contos também, que acho que sai mais rápido. E O Céu e o Mar, estava eu lá dormindo, né, um dia, e acordei 3 horas da manhã, escutando assim: um dia o lindo mar olhou para o céu a admirar. Aí eu olhei e falei: que é isso aqui no meio da noite, né? Porque a inspiração ela vem de diversas maneiras, né? Ela pode vir de uma forma mais racional, a gente pensar, não, eu quero falar disso, mas tem hora que ela vem de onde a gente nem espera. E aí eu acordei e falei: opa, peraí. Peguei o celular, né, comecei a digitar e fiquei lá uma meia hora escrevendo. E saiu esse poema. E depois a gente acerta, a gente faz aqueles acertos lá do escritor, né, para colocar umas rimas ali e tudo mais. E aí esse livro saiu assim, veio dormindo à noite, veio uma inspiração assim. E na hora eu nem entendi, eu olhei, eu falei: mas por que essa história, né? Que história é essa? Aí eu lendo, olha, depois que eu terminei, eu falei: pude entender, porque o que aconteceria se um dia o céu e o mar se desentendessem? O que poderia acontecer, né? E o interessante é que depois as pessoas lendo, eu percebi que existem várias interpretações para essa história, que cada pessoa tem as suas verdades, os seus valores, e entendem de maneira diferente essa história. E aí é muito rico isso para a gente, né? Eu tive a minha interpretação e as outras pessoas também têm as delas. Eu costumo dizer que, apesar de ser um livro ilustrado, um poema ilustrado, a gente bate o olho e já fala: é um livro infantil, né? E eu costumo dizer que é um livro infantil para todas as idades, né? De 0 até aonde for, porque a literatura ela é muito rica, né? A literatura ela consegue atingir a todo mundo. E esse poema foi feito com muito carinho, tá bom? Obrigado, agradeço a atenção de vocês aqui, agradeço pelo Cinesp mais uma vez, tá bom? Então, agora, na sequência, Maria Isbela, por favor. Uma salva de palmas, gente, Maria Isbela. Boa tarde. Eu convidaria os meus 2 copilotos para que estivessem juntos. Vocês vão entender daqui a pouco por quê. Edson e a Vilma. Eu sou professora, sou da rede, acho que posso dizer que sou da rede, né? Sou aposentada, mas acho que sou da rede municipal. E eu sou aquela professora que começou desde os miudinhos e fui aumentando o tamanho, e quando me aposentei, foi na universidade. Então, dei aula para todas as idades. Eu fiz pedagogia, fiz matemática, fiz
mestrado na PUC São Paulo, fiz doutorado na USP São Paulo. Enfim, a minha carreira foi toda dentro da educação. E nunca pensei em escrever, a não ser as coisas de educação, né? Livros de educação, que eu faço parte de um grupo de pesquisa. Então, nesse grupo, a gente escreve muito. Mas esse tipo de escrita eu nem imaginava. Acontece que eu sou de Itu, embora more há quase 60 anos em São Paulo, mas digo que eu sou de Itu. Itu é uma cidade pertinho de São Paulo. E agora, na pandemia, eu acabei indo para lá e hoje eu não sei dizer onde eu moro, se eu moro lá e aqui. Moro um pouquinho aqui, um pouquinho lá. E lá a população italiana é muito grande. É grande os habitantes de Itu que são italianos. E a Vilma e o Edson, eles vão falar daqui a pouco, e que falam muito melhor do que eu. Eles organizaram, aliás, saíram 2 livros, sobre a vida dos italianos em Itu. Então, eles convidaram, até a esposa do Edson foi minha aluna, a Fátima, um dia me catou assim na padaria, Isbela, você precisa escrever sobre sua família. E eu estava com todos os filhos aqui no Brasil, e eu não tinha tempo. Eu dizia, não posso. Não, vai escrever, vai escrever. Enfim, deu tempo, eles foram embora, eu consegui escrever. E escrevi sobre a minha família. Como eu escrevi sobre a minha família, cada um escreveu também sobre a sua família, contando a história da família. No final, eu acabei até escrevendo no 2º volume também, porque tinha uma outra família que acho que não tinha quem escrevesse, né, Edson? E eles pediram se eu podia escrever. Eu peguei todos os dados da família e acabei escrevendo, no 1º e no 2º volume. E esse livro rendeu muito, que, aliás, eu, particularmente, não imaginava o desdobramento desse livro. Eles vão contar direitinho nos detalhes. Mas esse livro foi depois traduzido para o italiano, e, na Itália, convidaram para que a gente fosse lançar o livro na Itália e nas cidades onde a maior parte dos que moravam em Itu tinham vindo de lá. Então, foi uma viagem atípica para a Itália, que eu nunca tinha feito uma igual. A cônsul nos recebendo, percorrendo todas as cidades. Bom, enfim, eu acho que eu vou passar para vocês contar, porque eles organizaram esse livro. Então, o trabalho de organização foram ambos. A Fátima, a esposa, minha aluna, que infelizmente faleceu, e eu a tenho assim muito querida, né, Edson? E ele herdou o meu amor pela Fátima, ficou para ele depois. E a Vilma os 2 poderão contar um pouquinho como foi planejado, o processo de organização, enfim, e a repercussão na Itália, né? Não sei, quem começa? Boa tarde a todos. Bom, tudo começou quando, em 2010, nós começamos a frequentar associações de italianos, descendentes de italianos, e percebemos que a maioria conhecia a sua própria história, sabiam suas origens. E eu e a Fátima não sabíamos nada, embora fôssemos descendentes de italianos. Eu para o lado materno e ela dos 4 lados. Então, começamos a pesquisar e gerou um livro em 2014, contando toda a história da família Lunardon, do meu lado materno, com fotos e documentos incríveis. Por exemplo, uma cartinha que a minha mãe trocou com meu pai quando eles eram namorados. Ela disse assim, eu estou muito triste com aquilo que aconteceu no portão na hora que você foi embora, e você sabe o que é. Quer dizer, vai saber o que foi, né? Todo mundo viu o que será que aconteceu, né? Então, está no livro, documentos desses que vão perpetuar para toda a nossa família, né? E gerou esse livro, e o cônsul, o então cônsul italiano, tomou conhecimento do livro e expressou uma coisa interessante. Na história da imigração, há muitos livros, mas contando a história das famílias, como vivem, como viveram, que tradição trouxeram, como são os seus descendentes hoje no estado de São Paulo, não há. E esse livro resgatou, pelo menos, de uma família. Aí nós tivemos, a Fátima teve a ideia de convidar outras famílias que quisessem escrever a sua própria história. Então, a gente encontrava, como ela encontrou no supermercado da Isbela, nós encontrávamos na igreja, no supermercado, na feira, no cemitério, aonde encontrava, sabia que tinha sobrenome italiano, não gostaria de escrever a própria história? De 5,
de 3 a 5 páginas, não é? Conta a origem, de onde vieram, e um fato que caracteriza a italianidade. Para não ficar um relatório, casou com fulano, beltrano, isso não precisa, mas um fato de como viviam. Né? E isso gerou, foram 150 pessoas convidadas, famílias convidadas, gerou o primeiro volume, que é aquele, que 70 famílias escreveram. Quando as famílias não sabiam escrever, não tinham habilidade, mas sabiam os fatos, iam até a nossa casa e com a Fátima e a Vilma contavam a história e elas romanceavam aqueles fatos, gerando uma leitura agradável. Curiosidade desse livro que me marcou muito. As famílias se reuniam para escrever a própria história, e cada um sabia um pouquinho. E tinha uma família que... Isso é interessante. Não se davam. Brigas do passado não se davam. E ambas, e queriam escrever. Se perdoaram mutuamente e escreveram o livro. E voltou a amizade. É um fruto do livro. Né? Agora eu passo a Vilma. E foram felizes para sempre, em muitos churrascos, familiares. Bem, como é que eu participei do livro? A Fátima teve a feliz ideia, depois de ouvir a fala do cônsul, de que tinha sobre italianos notáveis alguns livros, Matarazzo, não sei mais quem, mas é a maioria da população. Aí a Fátima me convidou. Quando eu me mudei para Itu, eu mergulhei na história de Itu, porque Itu é uma cidade histórica, mas é rica também em geologia, é rica em muitos outros fatores, inclusive na grandeza de Itu, né, que vocês conhecem. Lá tudo é muito grande, inclusive a história. Bem, aceitei imediatamente, porque conhecedora de que havia uma lacuna na história de Itu. Quando eu cheguei lá em 99, eu lia sobre a história de Itu desde 1600 e pouco, na época da fundação, fui andando, e os imigrantes? Onde estavam os imigrantes? Não só italianos, os outros todos. Em algumas revistas havia algum dado, mas no que se refere a italianos, eu só encontrava sobre um bairro em particular, o bairro do Jacó. Os outros bairros não, e quais seriam esses outros bairros? Quando a Fátima me convidou, eu falei, eu topo. Estou nessa, porque eu quero ajudar a preencher essa história, essa memória que está faltando na história da nossa cidade. Uma cidade que eu havia chegado em 1999, mas me encantei de imediato, tanto que eu escolhi morar lá. Eu não fui nascida lá. A cegonha não me despejou lá. Eu escolhi lá. Logo, sou profundamente ituana do fundo do meu coração. E trabalhamos imensamente para resgatar, através do que o Edson já falou, o depoimento das famílias e contando a sua história. Nesse levantamento todo, me lembrei das pesquisas dos principais estudiosos da italianidade no estado de São Paulo. No país todo, segundo o consulado italiano, 15% da população brasileira. Mas, particularmente no interior de São Paulo, nós temos uma faixa de 35% a 40% da população. Aí, calculando, Itu com quase 180 mil habitantes, procurando uma margem aí entre 35 e 40, nós temos aí entre 60 a 70 mil habitantes descendentes de italianos, assim como nós três. A Fátima, que tinha 4 avós, eu que tenho 8 bisavós, todos do Vêneto, da mesma região, uma cidadezinha do lado da outra. Já vieram casados para cá e tudo. O Edson com uma parte italiana, mas todos nós temos raízes históricas na Itália. Bom. Agora, acho que seria bom a gente falar que esse livro foi traduzido no percurso na Itália, né? Aí, é importante também dizer que esses 2 livros, tanto em português quanto em italiano, eles não têm fins
lucrativos. Toda a renda líquida foi doada ao Lar Nossa Senhora Candelária, um lar de idosos lá da cidade de Itu. Tá? Toda, inclusive agora do livro traduzido para o italiano. E assim nós tivemos, em 2017, o lançamento do volume 1 em português, em 2018, o lançamento do volume 2, que tem uma particularidade. Nós não precisamos ir mais na rua, na porta da igreja, no cemitério, em nenhum lugar procurar quem escrevesse. No segundo volume foi ao contrário. As pessoas pediram. Tá? E aí, traduzido para o italiano, levamos para a Itália, procurando atingir todas as cidadezinhas, pelo menos do Vêneto, que é de onde veio a maioria. Pois a maior parte dos italianos que vieram, nós fomos para lá. Quem nos recebeu foi um amigo do Edson e, principalmente, a cônsul do Brasil em Veneza. Nos acompanhou a muitas cidades e ficou com o restante dos 200 livros que nós levamos para ela, em visita, entregar às cidadezinhas de onde vieram os nossos antenati, ou seja, nossos ancestrais. Obrigada pela atenção, pelo convite. Dos livros, são 2 volumes. Essa é a história. Acho que chegaram todos agora, né, Laura? Então, por favor, gente, Laura. Laura, por favor. Uma salva de palmas. Boa tarde a todos e todas. Né? Na verdade, eu sou coordenador pedagógico aposentado, né? Recém-aposentado. Isso é muito importante, né? Porque nesse momento atual está bastante difícil as pessoas se aposentarem, então, aposentado. E mais do que isso, eu costumo dizer que 80% do meu tempo é meu, para não fazer nada, porque eu mereço não fazer nada. Bom, esse livro, Versos do Cotidiano, é um livro que nós escrevemos a muitas mãos. Né? Nós escrevemos esse livro em 5 pessoas, 5 amigos que convivem diariamente em várias outras situações. Então, foi interessante a gente pensar na escrita desse livro. E aí eu queria chamar aqui, não estão os 5, mas estamos em 4, chamar as outras 3 pessoas para vir para cá. A Modley, o Edu e o Marcos. O Marcos atrasou um pouquinho, vem de Mogi, muito trânsito num sábado, então fica mais difícil. Né? Desacostumou a andar em São Paulo. Né? Então, eu vou apenas fazer uma breve apresentação do livro e passar um pouco a palavra para que nós possamos usar juntos esse nosso tempo. Como juntos usamos o tempo para escrever o livro. Né? Então, a escrita do livro, ela teve como um marco fundamental para a gente o cotidiano. Todos nós tínhamos várias poesias que escrevíamos sobre o cotidiano, mas muitas dessas poesias não eram publicadas. Né? Então, eu falei, não, tem que juntar esse povo e publicar. Né? Aí comecei a insistir com eles para que pudessem publicar as suas poesias. Muitos nem acreditavam que a poesia dele era algo legal para ser publicada. Né, Edu? Então, eu falei, não, vamos publicar. E aí fui organizando, junto com eles, a possibilidade da gente fazer esse livro coletivo, e agora já tem entre eles gente que quer publicar o seu próprio livro. Certo? Então, vou passar, acho que eu fiz um pouco nessa função, entre os amigos, uma função de coordenador pedagógico, né? Para variar, para conseguir largar. Tá? Então, passar para o Edu para falar um pouquinho e
E fazer uma poesia. Oi, boa tarde. Eu não sou coordenador, não sou professor, né? Eu trabalho de mecânico, né? Sou o marido da Marcela. E eu tinha uns passarinhos presos dentro da gaveta, né? E aí o Lauro falou para mim, ó, liberte esses passarinhos, deixe eles voarem. Aí eu falei, vou deixar, né? E foi assim que aconteceu. Trouxe minhas poesias aqui para o livro, nós trouxemos, né? E o Lauro, conheci ele através da Marcela, né? Meu amigo e um grande irmão. Vou falar uma poesia aqui, que eu escolhi para esse momento. Deixa eu pegar aqui. Essa poesia é sobre... em memória a um menino que estava indo para a escola, né? E foi morto por uma bala perdida, né? Que achou ele, né? O nome dele é Marcos Vinícius. E assim como o Marcos Vinícius, existem outras crianças que se foram também da mesma forma, né? Bala perdida, né? Que sempre acha, né? Alguém. E eu fiz essa poesia em memória a Marcos Vinícius e essas outras crianças. E também para a gente pensar o papel do policial, né? É um soldado que está lá para matar, né? Ou é um funcionário público que tá lá para proteger nós, né? É isso, né? Não estou dizendo que a gente precisa da polícia, né? Mas a gente tem que entender isso daí também. Um soldado armado, aconteceu na Maré, o nome da poesia, tá? Um soldado armado, fardado de lei, a mando do Estado. Hoje subiu lá no morro, cumpriu seu papel, trocar tiro com tráfico. Mas quando puxou o gatilho, sem o alvo na mira, o destino incerto levou sua bala, que se perdeu no caminho e encontrou o menino a caminho da aula. Mas que menino era aquele que vivia sorrindo e gostava de bola? Mais um filho de Maria que vira a estatística dessa triste história. E que soldado é aquele que sobe no morro, dá tiro a esmo a mando do Estado, sem se preocupar com vidas inocentes no fogo cruzado? Com quantas balas perdidas se traça o destino de um povo sofrido que pede e implora para os seus meninos seguirem tranquilo o caminho da escola. Tá? Que a minha voz, o pessoal fala mais baixo. Ela não gosta de microfone. Gente, eu agradeço muito o convite do Lauro, por poder conhecer. Eduardo eu conheci através do livro. O Marcos já conheci melhor ainda. Então é um prazer eu ter feito esse livro com eles. Foi insistência do Lauro. E minha irmã não pôde vir hoje, que eu gosto muito da poesia dela. Mas eu vou primeiro recitar o poema dela, já que ela não pôde estar aqui hoje, tá? Licença. Agradeço por estar aqui também e conhecer vocês. Quem é que está pagando? Esse é da Marilândia Gurgel. Eu perdi a graça, tu perdestes a graça, ela perdeu a graça, nós perdemos a graça, eles perderam a graça. Caímos todos, então, em desgraça? Alto lá. É que de graça ninguém vive. Você pode até fazer umas gracinhas de vez em quando, e de graça ir se engraçando. Mas até quando? Até quando? A vida vai acabar te cobrando. Você está trabalhando? Você está estudando? Você está produzindo? Você está participando? Você está se virando? E suas contas, quem é que está pagando? Daí, você vai achar graça nenhuma. E vai querer fazer graça para a vida ter alguma.
Tá. Falou que é importante o microfone para guardar, para gravar. Para guardar, tem razão. Essa eu fiz em homenagem a nós mulheres que ainda estamos aí na luta por equidade, igualdade. Parece que ainda não. Ops. Mas ainda estamos nessa luta. Em homenagem às que tanto já lutaram por nós também. E se foram. Sororidade. Módulo Gurgel, prazer. Há mulheres por trás, à minha frente, do meu lado. Mulheres de luta pela paz. Grandes mulheres. Há aquelas que não sabem o que são, aquelas que se acham tão ufa. Não sou mais um Zé na Praça da Sé, como ouvi em uma música. Porém, posso ser mais uma Maria na esquina. Poderia. Sou Módli Pelinda, diferente no nome, igual na sina. Ah, se eu ganhasse na quina! Talvez só tenha eu com este nome. Mas não deveria existir nenhuma Macabéa. Sem graça, sem afeto, a falta de cheiro disfarçada por perfumes adocicados, funcionando com 10% de sua capacidade. Ignorada, ignorante. Macabéa não era. Macabéa foi criada. Missão: dar as mãos e resgatar nossas irmãs. Que a aparência não dite seu presente ou futuro. Que o fato de ser quem és não impeça seus passos. Que possamos ir além dos estereótipos, liberta das amarras, dos padrões de beleza e padrões morais. Nenhuma história apagada, nenhuma mulher invisível. Oca, sejamos oca. Sejamos oca. Marcos Conceição. Boa tarde. Cose si keleli Africa, malapuka Yesu do muayo, Izai michanga zoechu, Cose si kelela Tina luz afoaio. E assim eu peço licença a todos vocês, é com muito prazer nesse sábado aqui com os meus amigos, para a gente se alimentar de poesia, de literatura. E aí eu trago uma que eu escrevi a partir do momento que eu me descobri um pouco cozinheiro. Cozinhar. Enquanto cozinho, viajo no tempo, são lembranças que trago no meu baú de memórias. Sabores e aromas tornam-se reais, rio das histórias que surgem em minha mente. Os olhos lacrimejam, evidenciando a saudade daqueles que partiram e deixaram a lembrança da comunhão em cozinhar, a sintonia de sentimentos. As lágrimas não são de dor, elas atestam que o cozinhar é uma construção espiritual, de belas e deliciosas relações, temperadas com amor, acolhimento, carinho, silêncio, olhar e despedidas. Um menu capaz de confortar, de abraçar, despertar diversas sensações. A memória tem esse poder. Viver é ter histórias para contar. Cozinhar é temperar, criar sabores, aromatizar a vida. Cozinhar é uma declaração de amor, uma singela oração que alimenta a alma. Bom, então é isso. Nós gostaríamos muito de agradecer essa possibilidade de estarmos juntos mais uma vez. Nós costumamos estar juntos em alguns saraus, fazendo poesias. E eu vou, para a gente encerrar, fazer uma poesia também das minhas do nosso livro, que a gente gravita muito entre aquilo que a gente sente, o nosso cotidiano, e aquilo que a gente pensa.
E essa poesia, o nome dela é Destruidores de Sonhos, porque fala um pouco da destruição dos sonhos de negros e indígenas nesse país chamado Brasil. A gente costuma dizer que todos nós gostaríamos de realização dos nossos sonhos no nosso país, e não deveria ser um sonho de morte, né? E ainda hoje, nossos povos indígenas ainda sofrem com a morte, com os assassinatos, o povo negro sofre com o racismo, com a discriminação, e nós queremos, sim, construir um Brasil melhor e poder todos nós sermos contribuidores dessa nossa arte, a arte da novidade de equidade no nosso país. Esta é nossa casa, nossa terra por direito. Querem entregá-la ao estrangeiro, a peleia está formada. Fomos trazidos à força, arrancados de mãe África. Invadiram nossa América e nosso modo de viver. Quando vocês chegaram aqui, inventaram Deus com cheiro de morte para nos caçar nas aldeias e nos quilombos. Essa é nossa casa, nossa terra por direito. Usurpadores de terras alheias, transformadores de gente em mercadoria, larápios de consciências. Negamos a sucumbir, soterrados pela ignorância, exterminadores de povos, destruidores de sonhos. Não tememos suas balas, teimamos em ficar vivos. Sua hora vai chegar. Já soltamos os grilhões, comerão a grama pela raiz. E nós tocaremos nossos tambores na terra sem males, porque essa é nossa casa, nossa terra por direito. Obrigado. Bom, continuando, gente, a próxima é a Marta, que também, infelizmente, por motivos particulares, não pôde estar aqui com a gente. Eu vou ler rapidamente o currículo dela. Opa! E ela depois também mandou um vídeo, né, para que a gente possa ouvi-la. Então, Marta Andréa Catalani, tem 56 anos, nasceu na Zona Leste de São Paulo, trabalha há 30 anos na educação pública, como coordenadora pedagógica, está ativa na IMF Amadeu Amaral, na Drepenha, e participa da obra A Sétima Arte em Nossas Vidas, como autora. Então, salva de palmas para... Aí temos também... Volta só um pouquinho, por favor. Isso. Temos também todas as crônicas, né, que foram escritas e os nomes de todos os autores e autoras do livro que a Marta também contribuiu. Certo, a Sétima Arte. Olá, meu nome é Marta, sou coordenadora pedagógica na rede municipal, filiada ao Cinesp, e estou tendo o prazer de participar da segunda mostra literária promovida pelo Cinesp com o livro A Sétima Arte em Nossas Vidas. Tive o prazer de fazer parte, né, do escrito desse livro, que é uma coletânea de crônicas e memórias de cinevivências. Então, vocês vão poder ler, né, um pouquinho de mim nesse livro. A crônica é de paixão em paixão e sem o Oscar na mão. E como eu coloco no finalzinho, minha apresentação, Marta Catalani, mais perto dos 60 do que dos 50. Mulher, professora, pedagoga, mãe, amiga, irmã, filha, companheira, tudo isso e não necessariamente nessa ordem. Já teve um filho, depois de insistir muito. Já plantou árvores
e agora já escreveu um pedacinho de um livro. Espero que vocês gostem e que seja um sucesso, né, essa segunda mostra literária. Acho que a Ângela falou que temos autores também, né? Por favor, venham falar do livro, que participaram do livro A Sétima Arte, por favor. Boa tarde, gente. Muito obrigada ao Cinesp por essa oportunidade, né? Nosso livro é meio parecido com o do Lauro, que é um encontro de amigos para falar de uma coisa comum, que é o cinema. Então, o projeto nasceu a partir da ideia da editora, que é a Inês Santos, que é coordenadora pedagógica aposentada, conhece? E a gente foi assistir Cinema Paradiso. Para mim, era a primeira vez, né, que eu ia. Depois de muito tempo, eu sempre quis assistir, não quis ver em vídeo, não quis ver em lugar nenhum, eu queria ver no cinema, que é um filme para ser visto no cinema. E saí impactada, meu amigo que já tinha visto milhões de vezes chorando, gente do céu, o impacto que causou nas nossas vidas esse filme fez nascer essa ideia. E a Inês convidou várias pessoas, as mais corajosas aceitaram, assim como eu, que não sou escritora. Tenho um livro publicado, mas em coletânea, tradução, né, de uma poetisa argentina. Mas escrever com as minhas palavras a minha história foi a primeira vez. E a Ângela já é escritora, tem outros que já têm livro publicado, e tudo bem. Mas eu e o Marco e vários outros somos leigos, né? Assim, pessoa que lê muito escreve bem. Isso foi assim que a Inês me convenceu. Quem lê muito escreve bem. Então, eu já vi coisas que você escreveu na internet, o jeito de escrever, pode escrever. Então, a gente escreve com aquele medo, né, gente, que outras pessoas vão ler. Mas foi muito bom, uma experiência ótima, e recomendo para vocês adquirirem. E ele vai despertar em vocês lembranças das vezes que vocês foram ao cinema. No meu caso, não foi a primeira vez que eu narrei. A minha crônica se chama No Escurinho do Cinema. Então, meu marketing. No escurinho do cinema, tudo pode acontecer. Inclusive, vocês vão ter que ler para saber o que aconteceu comigo nessa... o que aconteceu, né? Então, o cinema é uma arte maravilhosa, né? Assim como a literatura. Então, elas estão juntas aqui nessa obra. E quem comprar e gostar, pode procurar aqui nosso Instagram e comentar. Foi muito bom, está sendo bom. E, mais uma vez, agradecendo, né, ao Cinesp pela oportunidade e aos amigos. A Inês, que não está aqui, mas que abriu essa porta para a gente, né, para escrever. Escrever é muito bom, você pôr para fora aquilo que está dentro de você e você nem sabia que você conseguiria. Então, muito obrigada. Boa tarde, gente. Eu sou professor da rede municipal, ainda na ativa. Elas já são aposentadas, né? E como a Rosângela disse, né, foi um convite que a gente teve da Inês e a Cibele também, acho que pode ser que algumas pessoas podem conhecer, que também foi professora da rede municipal. As duas são as coordenadoras do livro. A editora é coordenada e conduzida pela Inês, com um companheiro dela. Foram eles que nos convidaram, mas a Cibele também teve um papel bacana na organização. Como a Rô disse, né, foi um desafio. Eu nunca tinha escrito uma crônica antes e já escrevi a primeira para ser publicada. Quer dizer, é uma coisa, né, um grande desafio. Mas foi muito bom poder participar, né? É curioso, né, quando a gente começa a escrever, a gente acho que é um desafio que coloca que de repente a gente começa a acreditar que é possível, né? Eu acho que todo mundo deveria fazer um exercício de escrever a qualquer momento, porque a gente tem muitas histórias interessantes. Eu acho que todo mundo é capaz, né? É só se colocar mesmo no desafio e exercitar, e no final
dar certo. Acho que todo mundo tem esse potencial. E o que desencadeou, né, o nosso livro, como a Rô disse, foi a questão do cinema, e é bacana por conta disso. Depois que a gente viu o contato das pessoas com o livro e os depoimentos, a gente vai vendo o quanto realmente ele é um mobilizador das lembranças, das memórias, então fica uma coisa gostosa. São 18 autores, e aí cada um com uma história bem interessante, que, por mais peculiar que possa ser, ela revela um pouco da história do cinema, da história dos bairros, das cidades onde as pessoas viveram. Por exemplo, no meu caso, eu sou do sul de Minas, eu cito a minha experiência não só do cinema, de uma situação do cinema lá, mas também aqui em São Paulo. Mas, quer dizer, tem uma citação de um cinema que hoje já não existe mais, assim, não tem mais, não apresenta mais filmes lá, mas o cinema está lá, a estrutura é usada como centro cultural, não virou igreja, felizmente, né? Mas a gente, então, acho que o bacana é isso, que traz resgates históricos da cidade, da história do cinema, e também desperta a memória de quem tem o contato com as nossas histórias. Então, muito obrigado pela oportunidade da gente estar divulgando esse trabalho. Parabéns pelo Cinesp, né? Eu acho que os educadores, é curioso como a gente produz pouco, né? Eu acho, né? A gente poderia, enquanto educador, produzir, inclusive, muito mais. Então, eu acho que a iniciativa é extremamente importante. Parabéns para o Cinesp mais uma vez, e parabéns a todos que aceitaram o desafio de escrever. Queria dar um abraço especial para a Isabela, que está aqui, que foi, a gente teve contato na PUC lá 20 anos atrás, né, José? Que bom ver vocês. Vamos. Gente, obrigado, viu, pela oportunidade. Boa tarde. Muito obrigada pela presença de todos, pelo Cinesp, por essa oportunidade. Eu só queria reforçar a força do coletivo, né? Quantos livros nasceram pelo coletivo, assim como os nossos aqui do Cinesp, e essa importância do coletivo para nos fortalecer. E queria citar a nossa oportunidade de usar o nosso direito, como diz a Emília Ferreiro, de dizer por escrito. Então, quem sabe dizer por escrito não tem medo de dizer em voz alta, foi o que disse Emília Ferreiro. Por isso, nós lutamos tanto pela alfabetização das nossas crianças, né? E pela oportunidade de escrever e compartilhar as nossas experiências. Muito obrigada. Bom, dando sequência, nosso queridíssimo Rafael, né? Rafael, por favor. Boa tarde a todos e todas. Eu me chamo Rafael Marques, sou coordenador de uma EMEI na Dreipiranga, perto do zoológico. Esse livro que eu trouxe hoje para apresentar se chama Meu Pezinho de Jabuticaba. É um livro infantil, é o meu 5º livro. Eu lancei esse agora em junho desse ano. E até junho do ano passado, nós morávamos num apartamento. Um apartamento confortável, enfim, mas não deixava de ser um apartamento. E eu sempre fui muito da natureza, eu precisava ter isso próximo de mim, né? E aí inventei de ter um pezinho de jabuticaba na varanda do apartamento, né? Mas dentro do apartamento tinha outras plantas. Eu queria ter uma árvore. E foi esse pezinho de jabuticaba. Ficou tranquilo, mas ele nunca me deu uma jabuticaba ali. Na verdade, ele me deu uma. Durante todo esse tempo que ele ficou comigo lá, ele me deu uma jabuticaba. Mas aí, em junho do ano passado, nós conseguimos sair do apartamento, nós vendemos e compramos a nossa casa numa cidade serrana, aqui da região metropolitana, Ribeirão Pires, a Pérola da Serra. É uma cidade pequena, uma cidade verde, com muito verde. E eu levei comigo esse pezinho de jabuticaba. Quando ainda estava no apartamento, eu fazia algumas coisas assim. Eu comprava jabuticaba e comia na frente dele,
para ver se ele me dava alguma. Me deu uma. E aí a gente se mudou para essa casa, uma casa, né, uma região próximo de floresta, tem uma mata, enfim. E aí deixei ele lá e continuei minha vida. Para minha surpresa, depois de um mês na casa, 1 mês e meio, eu olhei e esse pezinho de jabuticaba, ele estava carregado de jabuticabas. E cheio de jabuticabas grandes. E, a partir daí, veio a inspiração para a escrita desse livro. Então, nesse livro, eu conto um pouco de forma poética, com rimas casadinhas, porque as crianças gostam bastante, né, de rimas casadas. Conto um pouco sobre o pezinho de jabuticaba, mas eu trago também a origem do fruto, que é um fruto brasileiro. Eu falo do nome, né, de origem indígena, conto a história do nome. E, no final, tem algumas curiosidades que eu trouxe sobre o fruto. Também coloquei uma receita de geleia. Mas, E esse é meu último livro. A ilustradora é uma jovem, é o meu segundo projeto com ela. Ela é uma jovem de 17 anos hoje. Ela é filha de uma professora lá da escola. Então, nós temos essa parceria e ela me ajuda muito. Porque, assim, a partir do momento que eu escrevo e dou para ela ilustrar, eu não quero mais saber desse texto. A editora manda para revisar, eu não quero. Então, quem cuida de tudo isso para mim é a Helena, que, infelizmente, ela não pôde vir hoje. Ela é uma jovem de 17 anos. E ela, quando a editora devolve para fazer a análise, ela que faz para mim a análise de tudo, porque depois que eu escrevo, eu já me desinteresso um pouco. E a Helena que cuidou de toda a parte gráfica, de toda a revisão, toda a ilustração, e ela é uma jovem de 17 anos. E é isso. Obrigado. E, na sequência, nossa querida Sônia, né? Sônia, por favor. Melhor. Boa tarde a todos, colegas. Alguns já conheço desde a fundação do Cinesp. Sou lá sócia fundadora. Somos pioneiros mesmo. Lutamos bravamente para que isso acontecesse e do jeito que está acontecendo, graças a Deus e a todos aqueles que estão aqui labutando até hoje. Obrigada pela oportunidade. É muito bom estar com colegas também escritores de diversas áreas. Eu escrevo desde a adolescência. Contudo, nunca pensei em publicar nada. Era mais para meu próprio deleite, digamos assim. E a pandemia, nesse caso, foi uma santa bênção na minha vida, porque não tendo nada que fazer, o que vou fazer? Para ocupar o tempo, né? Já que os jovens de 15 anos ficaram em casa de castigo, eu estava lá também de castigo. E comecei a rever todos os meus escritos e me veio a ideia de selecionar alguma coisa para deixar como um legado aos meus amigos e os conhecidos mais próximos, sem expectativa de que isso realmente viesse a ser tão reconhecido. E, graças a Deus, está sendo. E como é uma coletânea ao longo, né, de vários anos da minha vida, ele tem 3 partes. Uma primeira parte é o cotidiano, é o flash. Situações do dia a dia que eu percebia e transformava em poemas. Uma segunda parte, junto os poemas das inquietudes da vida. Aquilo que nos incomoda, que nos desassossega, que nos leva a refletir o que fazemos aqui? Por que estamos aqui? E qual é a nossa verdadeira missão como ser humano? E o terceiro compêndio, digamos assim, a terceira parte do livro, são as possíveis soluções para esses dilemas. Então, é um livro de poemas em 3 partes. Flashes, que é o cotidiano, inquietudes e possibilidades. E como eu já tenho assim, essa experiência desde muito tempo,
Claro que meus poemas são mais linha clássica do que linha moderna, embora haja alguns de linha mais modernizada. Espero que vocês apreciem e fiquem à vontade para tecer comentários do livro, aqueles que o ler. Muito obrigada. E o nosso último convidado, né, que é o Wellington Mariano, que também, infelizmente, não pôde estar aqui com a gente, mas que me mandou um texto para que eu pudesse ler. Então, vamos ler rapidamente aqui a biografia dele. Wellington Mariano da Silva, Frei Mariano, José dos Sagrados Corações de Jesus e Maria, nasceu em 1983. Reside em Bugaçu, é mestre em Ciências Humanas pela Unisa, pós-graduado em Ensino Religioso pela UNAR e em Docência do Ensino Superior pela FMU. Formado em Sociologia, História, Pedagogia, Filosofia e Teologia pela UNAR e Relações Internacionais pela Universidade Anhembi Morumbi. É professor de Educação Infantil no CELSEI Vila do Sol e coordenador pedagógico no DIPED da DREP Campo Limpo. Bom, então, também conversei com ele, e ele me pediu para ler um dos textos dele, que consta no livro, e eu vou tentar, né, aqui dar o meu melhor. Vamos lá. Lázaro sou eu. Quando soube que Lázaro havia morrido, ele chorou. Não chorastes de qualquer jeito, chorastes por amor. Não chorastes só por Lázaro, chorastes também por mim. Já cheirava mal, fedia, a carne estava pútrida. Um mau cheiro empesteava o local. Lázaro estava morto, preso em sua sepultura. Já cheirava mal, fedia, a carne estava pútrida. Um mau cheiro empesteava o local. Eu estava vivo, morto em mim, preso na minha sepultura. Não chamaste apenas Lázaro, Lázaro, saia da sua sepultura, vem para fora. Mas a mim também. Wellington, Wellington, saia da sua sepultura e venha para fora. Ouvi a tua voz, o meu corpo estremeceu. Uma alegria me envolveu. Da zona da morte me tirastes, meu amado, esposo da minha alma. Salvaste-me de mim mesmo, das minhas imoralidades, das minhas vaidades. Havia falado ao lado de uma multidão de pessoas essas palavras de salvação, mas ninguém te viu, e não ficastes inerte. Ao longe me olhavas. E ele não gritou, foi até mim, pegou-me pelas mãos, me levantou, olhou nos meus olhos, me abraçou. Não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Tocou profundamente o meu interior. Pôs as suas chagadas mãos nas minhas nódoas pretas, sujas e escuras, que fediam e apodreciam o meu coração. E puxou, arrancou e em suas mãos esmagou. E eu vi aquela imundície por entre os seus dedos escorrer, e aquele cheiro putrificado invadiu as narinas e que dissipou com um pequeno sopro do Senhor. A vida voltou. Soprou um sopro de vida. Inativo fiquei ao fitá-lo. Nunca, ninguém havia me olhado com tanto amor. Ele me olhava, eu vi o seu interior, a sua imponente majestade, o fausto da chama ardente do seu coração, que não me queimava, me invadia. A riqueza da sua verdade pulsante em seu peito, a suntuosidade de sua face, e inenarráveis infinitudes de graças resplandecentes na sua essência, na sua realeza, na sua santidade. Tocou o seu lado aberto, tirou um pedaço de si e colocou em mim. Fez o impossível para o mundo e para mim. Ressuscitou a minha história, a minha vida. Meu coração bater novamente, não como antes. Era diferente, alterado, transformado. E lágrimas puras de amor rolavam sem que eu as notasse. Eu te olhava. Em ti estava uma felicidade infindada, alastrava-me inteiramente.
remodelastes todas as minhas estruturas, recomeçastes em mim a obra inacabada. A esperança e pureza era meu novo ar a respirar. Suas mãos furadas, agora sim, suas mãos furadas tocavam meu rosto e acariciavam a minha face lentamente. Em todos os momentos me amou, muito me amou, e eu me tornei livre, livremente um escravo do seu divino amor. E agora, gente, nós temos o lançamento, né, do nosso segundo livro, já é o segundo livro produzido aqui pelo Cinesp. E para falar um pouquinho sobre ele, né, e sobre esse percurso, eu vou chamar os nossos professores, Marcos e Jean. Por favor, uma salva de palmas para os nossos organizadores. Oi. Acho que dá para os dois falar. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, gente. Vamos lá. Obrigado, né, Alcina. Obrigado, Cinesp, por ter aceitado de novo a gente fazer, né, a primeira proposta do curso. Então, o ano passado, a gente, na verdade, em 22, a gente tinha feito um curso. Isso, curso de férias, né? No meio da pandemia. E isso gerou, né, a partir do curso, um primeiro livro de contos, que a gente lançou na primeira mostra. E aí, depois disso, a gente pensou num outro curso, que foi o curso de crônicas, que a gente deu em setembro do ano passado. E aí, a gente queria agradecer a todas que participaram, tiveram coragem, não só de fazer o curso, às quartas-feiras, mas depois também aceitaram a proposta de participar fazendo crônicas. Né? Então, a gente tinha toda uma metodologia ali dentro, a gente pensou diferentes tipos de crônicas, estudamos, fizemos análise, e, a partir disso, pensamos... a gente queria propor para quem participou do curso para fazer crônicas a partir do que a gente tinha pensado, né? Crônicas narrativas, crônicas mais analíticas, e várias aceitaram. E o resultado, então, foi o livro que está sendo lançado hoje. O lançamento é hoje, do livro, né? Mas a gente não vai conseguir falar muito do livro hoje, né? São vários autores, somos 11 autores? 14 autores? Então tem bastante gente, né? E vários textos, que alguns escreveram 3 textos, alguns 2, alguns 1 texto. E a gente vai fazer, já é promessa para todo mundo, a gente vai fazer um clube de leitura com vida com o livro. Então, nos próximos meses, né, mês que vem ou no outro, a gente pensa, então, como fazer esse clube de leitura com vida, como a gente fez no primeiro, que aí é o espaço que todos nós que escrevemos os textos temos de falar sobre o texto, mostrar, falar da nossa trajetória nele. É um texto inventado, é uma história real. Então, a gente vai fazer isso num dia que aí a gente consegue, o livro já vai estar disponível, mais gente vai poder ter lido o livro, e a gente vai poder discutir ele com muito mais gente. Essa é a ideia que a gente faça. E então eu queria mostrar um pouquinho. Jéssica, quer falar? Senão eu vou ficar falando. Não, você já foi perfeito. Obrigado. Então, um amigo como esse, não precisa de outros, né? Samba. E aí, então, a gente queria convidar, né, as pessoas, a Maurinha, que escreveu com a gente o prefácio do nosso livro. Bem, pessoal, eu sou muito alegre em momentos de dança, diversão, não sei o quê. Na hora de falar, eu, às vezes, dou uma engasgada, né? E foi assim um privilégio muito grande ter sido chamada para fazer esse prefácio, apesar de ser uma pessoa que tem algumas coisas escritas, mas tem vergonha de publicar. Quem sabe um dia eu tenho coragem, né? Tem algumas histórias aí que precisam aparecer. Mas eu vou criar coragem. Então, eu fiz esse prefácio com muito carinho, com muita dedicação, para apresentar para vocês esse trabalho inédito, inusitado, que o Cinesp tem feito ao longo desses anos. Então, a gente está oportunizando que as pessoas que são, para além de professores, educadores, também são escritores. A arte é tudo. A arte envolve a todos nós, na literatura, na pintura,
pintura, na escultura. E nós, felizmente, dentro da educação, nós vamos encontrar todos esses artistas que se encontram aqui. Mesmo aqueles que nunca escreveram, nunca pintaram, nunca fizeram escultura, mas fazem a arte de ensinar. Então, fico muito privilegiada, agradeço a oportunidade que o Cinesp me deu para escrever esse prefácio. Obrigada, colegas. Obrigada. Então, a gente queria chamar todo mundo, né? Oi, já vai. Ó, então temos Alcina como uma das autoras. Já está. Ai, desculpa, Alcina. Aninha. Ana, velho. A Ângela. Viu que não dá para ler o currículo de todo mundo, né? A Ângela colocou o lápis dela lá. A Bárbara. A gente vai conhecer a Bárbara, por sorte. Prazer, Bárbara. Lia, que vem com nome estranho ali, né? Mas é a Lia, tá, gente? É a Lia. Betinha. O Jean, é você mesmo. A Juliana, que não pôde vir. Eu tô aqui também. A Lourdes. Lourdes. Marli. Não tinha te visto ainda, Marli. Que bom que você conseguiu chegar. Martinha. Rita. Nos inspira a cada dia essa mulher. A Rose. Você, Rose. Tá. Direto de Iacanga para São Paulo. E estamos todos. Olha, quase todos. Faltou a Juliana. Bom, são muitas emoções mesmo, né, gente? Eu agradeço novamente. Para fazer o encerramento, vou chamar a nossa presidente, Norma Lúcia. Por favor, Norma. Boa tarde a todas e todos. Desculpa não estar no início, eu dou aula em cursinho popular de sábado, então aí a Alcina me lembrou, né? Norma, você sempre está na escala da aula no dia que tem evento, né? Eu falei, parece que sim. Mas quando a gente está fazendo um trabalho voluntário, a gente tem que ter um compromisso, né? E a gente não pode alterar a vida de outros, porque todos ali estão, né, dentro desse trabalho voluntário. Porque um trabalho voluntário ele tem horário, ele tem compromisso, a gente tem que estar lá e não tem jeito. Como os muitos de vocês que estão aqui, todos, né, ou todos vocês que estão aqui, que têm esse compromisso, que é um compromisso da educação, é um compromisso que vai para além dos muros das unidades educacionais e ele ultrapassa, porque nós estamos... Quando a gente escreve, que a gente ali está colocando, né, todas as emoções, os anseios ali, é algo espetacular. E eu sou uma admiradora total de quem escreve, porque eu gosto de ler. Mas eu não escrevo, não consigo. E aqui tem muitas pessoas que nos ensinam a cada dia, através daquilo que escreve. E eu espero que o Cinesp continue sempre nessa proposta de trazer a cultura, a arte para todos os filiados, porque quando a gente começou a fazer o retrato da rede, que primeiro no dossiê, uma das coisas que mais nos impressionou era como as pessoas não se permitiam ter esse espaço para poder ir ao teatro, ir ao cinema. Era tão corrido que, às vezes, não tinha isso. E a gente sempre pensa, como que a gente pode reverter isso? A gente sabe que a gente precisa reverter isso na educação e a gente sabe também que precisa reverter isso na sociedade.
porque quanto mais acesso à cultura, quanto mais acesso a vários locais, a gente sabe que a gente vai se apropriando e a gente vai fazendo melhores opções para uma cidade mais igualitária, uma cidade mais justa, uma sociedade melhor para a gente viver. E a gente tem essa, como educadores, né, a gente sempre pensa nisso, a gente sempre quer isso. E eu quero agradecer aqui também, porque muitos que estão aqui participaram também da exposição de artes. É interessante, né, porque como se as pessoas elas fazem várias coisas e não têm esse espaço para expor, e que a gente possa ter mais espaço para expor, não só nos sindicatos, mas também que a gente possa procurar outros locais. Até quero aqui falar que, a partir da exposição que teve aqui, eu fui até Ribeirão Pires, ver uma exposição que eles têm lá, que é muito interessante. Eles fazem todos os anos uma exposição de arte. Isso é um projeto da cidade, que independe de quem é o prefeito. E eles também têm uma flip, que eu também fui lá. É hoje e amanhã. Eu fui anteriormente, né, acho que faz uns 3 anos que eu fui, e eles me falaram dessa flip também. Então, assim, a gente também, como proposta, não só de sindicato, mas como sociedade, procurar esses espaços para que a gente possa mostrar todas as nossas artes, né? Então, eu quero agradecer, estou muito orgulhosa do percurso que vocês fizeram. E, quando falo do livro de crônicas, eu ontem até comentei com a Alcina, e hoje, relendo, né, eu sempre fui muito fã do Fernando Sabino, né? E eu aprendi a gostar de leitura na 7ª série, né, para quem é mais antigo, 7ª série. Na 7ª série, lendo na sala de leitura das escolas municipais, e na biblioteca pública tinha, perto de casa, os livros de Fernando Sabino. Porque eu comecei a ler crônica porque eu podia ler rapidinho, porque eu não gostava de ler. Então, eu ia ler rapidinho, você lia um capítulo, né? Aí você já tinha... Porque, naquela época, a gente tinha meta de leitura onde eu estudava. E, a partir daí, eu me apaixonei e continuei lendo. E, às vezes, a gente começa a ler por obrigação e, depois, a gente começa a navegar nesse mundo por amor total à leitura. Então, parabéns a todos e todas que têm esse desafio de colocar as palavras no papel, porque isso é muito difícil. E que a gente possa ampliar também, né? E aí deixo um desafio para os próximos, é um desafio da gente ampliar também com as produções pedagógicas que a gente tem. Quando fugiu agora. A Ângela traz, né, da questão da alfabetização, como nos é caro isso, e como que a gente precisa avançar. E eu sempre digo, e uma coisa que eu acredito, e vou continuar, acho que acreditando para sempre, é que a rede, ela tem muito que ensinar, mas ninguém quer perguntar para a gente. Porque tem soluções que nós conseguimos resolver. É só perguntar, e que a gente vai poder avançar. Então, obrigado a todas e todas novamente. E a gente vai fazer agora, né, um coquetelzinho aí para vocês, né? Eu falo coquetelzinho porque não é vai ter o brinde primeiro e depois o coquetel. E outra coisa, deixa eu só falar que eu achei muito interessante. Eu estava ali no fundo, como alguns netos vibram. Que legal, gente, os netos vibrando. Aí os filhos batendo palma. Isso é uma construção também que não é natural.
das pessoas, as pessoas de casa admirarem o nosso trabalho. Parabéns também por isso.